Então, a área. O que é a área, né? Ela é a medida de uma superfície, ou seja, o espaço ocupado por uma determinada figura. Como assim? Quando a gente calcula a área de uma figura, seja ela qual for, a gente ocupa toda essa superfície que ela ocupa. Ou seja, quando a gente calcular a área, a gente calcula todo esse espaço aqui. Tá? E como calcular? Isso vai de fórmulas e variando um pouquinho de acordo com a figura. No quadrado, a gente tem todos os lados iguais, a gente calcula base vezes altura. É uma regra não, é algo usado para quase todas as figuras. Base vezes altura. Algumas vão variar com alguns outros elementos, mas é basicamente isso. Como assim? O quadrado, para calcular todo esse espaço aqui, a gente calcula base vezes altura, como é igual, no caso é L vezes L. Então, a área do quadrado vai ser igual a L vezes L, que é igual a L ao quadrado. No caso do retângulo, vai ser base vezes altura, que eu chamei aqui de A e B. Então, a área do retângulo vai ser igual base vezes altura, né? Vamos chamar essa altura aqui de H. No triângulo, já muda um pouquinho, não é mais apenas base vezes altura. A área do triângulo, ela é a base vezes a altura dividido por 2. No trapézio, aqui tem 2, ignora esse, que foi um trapézio que não deu muito certo. Esse não deu muito certo, mas ficou melhorzinho. No trapézio não, né? No losango. A área do losango, ela vai mudar um pouquinho. Como assim? A área do losango a gente vai multiplicar diagonal maior, que é essa linha menor entre esses dois pontos paralelos, e a diagonal menor. Então, vai ser diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Aí também tem o trapézio. No trapézio também vai mudar um pouquinho, porque ele também tem alguns elementos aí diferenciados. Então, a área do trapézio ela vai ser calculada base maior mais base menor, base maior mais base menor. Esse valor multiplicado pela altura e, por fim, dividido por 2. No círculo, a gente não tem base, não tem altura. A gente trabalha com raio. A área do círculo vai ser igual a 2 vezes π vezes o raio, sendo π uma constante de valor aproximado de 3,14. Agora vamos fazer na prática, né? Que aí fica mais fácil compreender o cálculo. Aqui, um triângulo. Vou fazer aqui um triângulo, fingir, né? Um triângulo de base 7 centímetros e altura 12. Então, a área do triângulo é igual base vezes altura dividido por 2.
Isso vai ser igual a base 7 vezes 12, dividido por 2, que vai ser igual a 7 vezes 12, 84, dividido por 2, 42 centímetros quadrados. Por que esse 2 aqui? Quando a gente mede área, a gente fala numa potência, numa medida elevada a 2. Então, se for metro, é metro quadrado, centímetro é centímetro quadrado. Então, sempre tem que colocar esse 2 aqui, senão não está falando de área de uma superfície plana. Tá? O quadrado de lado 8, quadrado, tá mais para retângulo, mais um quadrado, de lado 8. A área do quadrado é igual lado ao quadrado, ou seja, lado vezes lado. Então, a área do quadrado vai ser igual a 8 vezes 8, que é igual a 64 centímetros quadrados. O retângulo de base 12 centímetros e altura 5. Base 12 e altura 5. Então, a área do retângulo é igual a base vezes a altura, que vai ser igual a 12 vezes 5, que é igual a 60 centímetros quadrados. Um losango, que é um losango, vou tentar fazer um losango. Deu certo? Não, mas é o que temos. Diagonal maior 6 e diagonal menor 4. A área do losango é igual a diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. Vai ser igual a 6 vezes 4, dividido por 2. 24, dividido por 2. 12 centímetros quadrados. Um trapézio. Vamos ver esse trapézio. Base maior 8, base menor 6, altura 5 centímetros. Opa! Então, como é a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2, que vai ser base maior 8 mais 6 vezes 5 dividido por 2. Nossa, de novo. 8 mais 6, 14. Porque, como temos cálculos assim, com parênteses, colchetes, chaves, primeiro a gente resolve os parênteses. Se fosse um cálculo simples, sem os parênteses, primeiro a gente faria a multiplicação. Mas como tem o parêntese, primeiro a gente resolve o que está dentro do parêntese. Então, 8 mais 6, 14, vezes 5, dividido por 2. 70, dividido por 2. Então, a área do trapézio vai ser igual a 35 centímetros quadrados. E por fim,
um círculo, de raio 4 centímetros. A área do círculo é igual a 2 vezes π vezes o raio, que vai ser igual a 2 vezes 3,14, que é o valor da constante π, vezes o raio, que é 4. Nesse caso, qual eu calculo primeiro? Qualquer um. 2 vezes 4, 8. 3,14 vezes 8. 32, 11, 24, 25, duas casas. Então, nesse caso, a área do círculo vai ser igual a 25,12 centímetros quadrados. Mas eu tenho uma figura que não é um quadrado, não é um retângulo, não é um círculo. E como que eu faço para calcular? Divide a superfície em figuras que dê para calcular, como por exemplo esse aqui. Não é um retângulo, não é um triângulo, não é um círculo, não é um trapézio, mas se a gente dividir por partes, a gente vai ter algumas figuras, como por exemplo, se eu divido aqui eu tenho um retângulo e aqui em cima eu tenho um trapézio. Então, eu calculo essas duas áreas e chego ao resultado. Mas eu não tenho a altura do trapézio, mas eu tenho toda essa aqui e essa outra. Então, essa altura vai ser exatamente a diferença daqui a aqui. Então, essa altura do trapézio vai ser de 10 menos 7, 3 centímetros. Mas e a base maior? Nós temos aqui 8, né? Tem essa medida aqui já embaixo, mais 3, ou seja, 11. Então, a gente calcula a área do trapézio, que vai ser igual a base maior, que a gente já viu que é 8, mais 3, mais base menor, que é 8, vezes a altura, dividido por 2, que vai ser igual a 19 vezes 3, dividido por 2, que vai ser igual a 28,5 centímetros quadrados. E a área do retângulo, que é mais simples, base vezes altura, que é igual a 56 centímetros quadrados. Então, a área dessa figura vai ser a área do trapézio mais a área do retângulo. Então, a área da figura vai ser igual à área do trapézio mais a área do retângulo. A área da figura vai ser igual a 28,5 mais 56, que vai ser igual a 84,5 centímetros quadrados. E é isso.